pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti, ó Deus, e este é o momento, Senhor, a qual o Senhor fala aos nossos corações, e que o Senhor transmita esta mensagem ao coração de cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, semana passada eu disse que nós estaríamos ministrando uma série de mensagens de duas mensagens sobre o sal da terra e a luz do mundo. Domingo passado nós ministramos sobre nós sermos o sal da terra. E o sal, ele serve para preservar esta terra que está cada vez mais em podridão. É uma carne que está em podridão. Então você coloca o sal para que este sal possa conservar, preservar. Naquela época que não havia, geladeira ou outro instrumento como nós temos hoje. Então na época de Jesus, ele utilizou isso porque o sal tinha essa função de conservar os alimentos. Também ele santificava, ele purificava. O sal, nós, como cristãos, nós preservamos esta terra, nós santificamos esta terra, nós purificamos a terra. E o penúltimo elemento do sal é que o sal dá sabor às coisas. Então nós damos sabor, os cristãos, os filhos de Deus, dão sabor a esta terra. Devemos dar sabor à terra. E o último elemento que nós falamos é que, quando nós entramos em contato com as pessoas como sal da terra, nós provocamos sede nas pessoas. E a sede, para saciar esta sede, é com água. E a água é Jesus Cristo. Então, quando nós estamos aí inseridos neste mundo, nesta terra, como sal da terra, nós preservamos a terra, nós conservamos e purificamos a terra, nós damos sabor a esta terra e nós provocamos a esta terra sede. E quem mata a sede é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu quero ministrar sobre o segundo elemento que Jesus fala aqui nesta passagem aqui, sobre que nós somos a luz do mundo. Luz do mundo. Cristo, ele faz menção dos cristãos de várias maneiras, dos seus discípulos, da sua igreja, de várias maneiras, de forma metafórica, usando metáforas, usando alegorias, como ovelhas, pequeninos, irmãos, filhos, vós sois as varas. Então são termos que o Senhor utiliza para a sua igreja, para os seus seguidores. Vocês são sal, e aqui ele diz, vocês são a luz do mundo. Vale lembrar, irmãos, do que ele disse em João capítulo 9, versículo 5. Quero ler com os irmãos o que diz essa passagem. João capítulo 9, versículo 5 diz assim, quando Jesus disse, ao curar um cego de nascença, ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Em outros textos também ele afirma, dizendo, eu sou
a luz do mundo. Mas olha que interessante esta passagem que Jesus está dizendo, né? Para os seus discípulos, quando ele vai curar um cego. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E em Mateus, aqui capítulo 5, ele vai dizer: agora vocês são a luz do mundo. E o que é isso, irmãos? A luz é um convite que Jesus nos faz, lembrando que este convite não tem margem de opção. Esse convite, na verdade, não é um convite, mas um chamamento, um comissionamento, uma convocação. Vocês são a luz do mundo. Quem é meu seguidor? Vocês que receberam esta luz, que sou eu, a partir de agora, vocês serão a luz do mundo. E este convite, entre aspas, é para nós refletirmos o que ele mesmo foi ao mundo. Este convite é para que cada um de nós possamos refletir às pessoas o que Jesus foi para as nossas vidas. O que Jesus, na verdade, é. Então, a pergunta, meus amados, é: será que nós estamos refletindo a Cristo para as pessoas em nossas relações? O Senhor nos trouxe aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui hoje para propor para você uma transição de João capítulo 9 para Mateus capítulo 5. O Senhor quer propor para você viver esta transição. Em João 9 vai dizer: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo. E agora Jesus em Mateus 5 ele vai dizer: agora vocês são a luz do mundo. Então o que o Senhor quer propor a nós é fazermos essa transição de nós encararmos a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus Cristo. Ainda nós temos essa mentalidade, meus irmãos, de que Jesus tem que fazer. Jesus tem que fazer. Mas tem gente que há anos está orando: Jesus, salva a minha família. Tem gente que há anos está orando: Jesus, cura a minha família. Cura aquela pessoa, cura aquela outra pessoa. E Jesus está dizendo assim: meu irmão, agora é com você. Vai lá e cura você. Porque agora você é a luz do mundo. Muitas vezes nós estamos esperando de Jesus: Senhor, cura, Jesus, salva. E Jesus, ele diz: vai lá e cura essa pessoa você. Cura essa pessoa você. Porque agora, quem é a luz do mundo é você. Sou eu. Nós somos a luz do mundo. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, e ele usa essa expressão de que a igreja, ela é o corpo de Jesus, cuja cabeça da igreja é Cristo. E a igreja é o corpo aqui na terra, né? Então, enquanto Jesus esteve aqui nesta terra, por 3 anos e meio mais ou menos, estava de forma corpórea, estava em corpo. A sua mente pensava e o seu corpo agia. Porque o seu corpo estava aqui, ele estava em carne aqui na terra. Então quando Jesus está vendo, por exemplo, um funeral passando, um cortejo fúnebre na cidade, ele pensa: eu vou lá e vou ressuscitar aquele morto. E o seu corpo vai e obedece o seu pensamento. E ele vai e cura aquele jovem que estava morto no caixão, ao tocar o esquife, e diz: levanta e anda. Quando ele está andando pelas ruas da Palestina, ele ouve
um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então ele pensa: alguém está me chamando. E ele vai até esta pessoa, o seu corpo responde. E o seu corpo vai até aquela pessoa e ele pensa: eu vou perguntar para ele o que ele quer que eu faça, e o que ele disser, eu vou fazer. E então ele vai, o seu corpo é até aquele homem e diz: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. E aquele homem viu. Aqui em João 9, ele está passando e há um cego ali. E os discípulos perguntam: Jesus, quem é que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou seus pais? Jesus falou: nem ele, nem tampouco seus pais nasceram assim. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. Então ele pensa: eu vou curar esse rapaz. E o seu corpo obedece. Ele gospe no chão, ele faz um lodo, ele usa um método diferente. Ele unta os olhos daquele cego e diz: vai se lavar. E ele vai se lavar, lava e sai enxergando. E depois que Jesus, então, morreu na cruz, ressuscitou, então ele foi assunto aos céus, e ele deixou a sua igreja, e agora quem é o corpo de Jesus somos nós. E ele é aquela cabeça pensante, inteligentíssima, sábia, e cujo o corpo de Jesus na terra sou eu e é você. E ele continua pensando: vou fazer, vou curar, vou libertar, eu vou salvar, eu vou transformar. Mas a igreja é o corpo de Jesus na face da terra. Quem executa o que Jesus pensa é a igreja. É a igreja quem executa as obras de Jesus. Não adianta ele pensar e a igreja não ir. Não adianta ele pensar e você não fazer. Porque agora você e eu somos a luz do mundo. E eu fico a imaginar, irmãos, que a igreja parece aquele cientista, não sei se vocês já ouviram falar, aquele cientista, um físico, Stephen Hawking, eu não sei pronunciar o nome dele. Eu até separei uma foto aqui dele aqui, coloca aí para mim. Apaga um pouco a luz ali. Esse cientista aqui, ele é a pessoa, foi a pessoa mais inteligente. A pessoa mais inteligente. O QI dele com 10 anos ultrapassou o Einstein, com 10 anos. E ele adquiriu uma doença chamada ELA, que essa doença atrofiava todos os músculos do seu corpo, mas só o corpo, a mente continuava intacta, brilhante, sábia, inteligente. Ele não conseguia falar, então ele tinha um computador e só o botão que ele apertava, aquele botão, saía uma voz para ele se comunicar. A mente dele brilhante, mas o corpo não correspondia à sua mente. Eu fico a imaginar se a igreja não está dessa maneira hoje. Se a mente de Jesus, mas não tem quem vá, não tem quem faça, não tem você. Não tem você. Que estamos atrofiados, que estamos encolhidos. Jesus tem que fazer, e sabe o que Jesus está dizendo? É você que precisa fazer. Jesus faz. E o que eu e você estamos fazendo? Agora é a nossa vez. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam ver Jesus. Lá na sua escola, as pessoas precisam ver Jesus. E elas não vão conseguir ver Jesus daquilo que você fala, mas daquilo que você é. Seja o Jesus lá da sua escola. Lá no seu trabalho, as pessoas não vão ver Jesus por outra maneira, vão ver através de você. Seja o Jesus lá na tua empresa. Seja o Jesus lá na tua casa. Seja o Jesus lá para a tua vizinhança.
Porque as pessoas, elas estão cansadas de ouvirem falar de Jesus. Elas querem ver Jesus. E elas só vão ver Jesus através de nós. Sabe qual é o grande problema? É que nós temos discurso de Jesus, mas pouca prática de Jesus. Será que estamos assim como aquele homem cientista? Será que a igreja não corresponde a esta mente cujo Jesus é o cabeça, mas a igreja não avança, a igreja não faz a sua obra, a igreja não é luz? Jesus disse: enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele vai dizer para os discípulos: vós sois agora a luz. Vocês são luzeiros deste mundo, vocês vão resplandecer esta luz. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? O que Jesus quis dizer que nós somos a luz? Primeiro lugar, é que o mundo está em escuridão, em trevas. O mundo está em trevas. O mundo está de mal a pior, o mundo está em trevas, sabe? Mas aonde chega a luz, as trevas somem. Se há trevas na sua casa, se chegar você lá, porque você é a luz, as trevas têm que sair. Se as trevas não saem, é a ausência de luz. Aonde está o diabo? O diabo só está lá porque não entrou a luz. Nós somos a luz. Aonde está o diabo é a ausência de luz. É a ausência de um verdadeiro cristão. É a ausência de um discípulo de Jesus, porque Jesus disse que aqueles que eram dele era a luz do mundo. Então, se as trevas estão reinando é porque não tem luz. Porque aonde chega a luz, as trevas acabam. Que em Gênesis capítulo 1, Jesus disse: haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Entenda uma coisa, a luz, ela não fica brigando com as trevas. A luz, ela não fica guerreando com as trevas. A luz não. Imagina que você vá no seu quarto e vai dizer assim: eu vou lá no meu quarto fazer uma leitura, eu vou ler um livro. E então você pega o interruptor lá, você vai até o interruptor e você aperta, e aí você fica torcendo: luz, por favor, luz, venha luz. Luz, por favor, agora vença as trevas, luz. E ela está vencendo e está vindo, e a luz está chegando, a luz venceu as trevas. Agora eu vou poder ler o meu livro. Será que é assim? Às vezes as trevas ganham, às vezes você aperta lá, não vem. É assim? Não. A luz chega, as trevas saem. A luz chega, a escuridão vai embora. Aonde chega a luz, acabou para as trevas. Aonde chega a igreja, e a igreja é você. É você que pisar na tua casa, que pisar na tua escola, que pisar na universidade, que pisar na faculdade, que pisar na onde você trabalha, na vizinhança, no mercado, aonde você for, a luz chegou, as trevas se dissipam. Porque agora nós somos a luz do mundo. A luz não guerreia contra as trevas. Aonde tem trevas, tem ausência de luz. Segundo lugar, a luz está diante dos homens. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz aqui. Vocês são a luz do mundo. Jesus afirma isso. Não se pode esconder uma cidade situada bem no alto de um monte. Porque naquela época, irmãos, não havia energia elétrica. Não havia. Eram luzeiros, eram lamparinas. Essas lamparinas não havia álcool ou outro tipo de combustão que fazia ali. Era azeite de oliva, que colocava nessa lamparina e colocava um pavio. E aí acendia o pavio
e então iluminava a casa, e as cidades que eram situadas abaixo, elas ficavam observando as cidades que estavam no alto dos montes, porque as cidades fortificadas, as maiores cidades, estavam em cima, e os judeus olhavam, porque quando as lamparinas todas eram acesas, era muito bonito, era muito lindo aquela imagem à noite, nas trevas. E aí as pessoas, elas ficavam alegres normalmente quando havia festas, principalmente da Páscoa. Então aqueles luzeiros todos ali, e eles ficavam encantados pelas cidades fortificadas no alto do monte. E Jesus olhou para eles usando aquilo que havia na sociedade dele e disse: olha, assim como vocês veem a luz brilhando lá nas cidades que estão lá no alto, assim como vocês, na casa de vocês pegam a lamparina e acendem, colocam óleo, porque não adianta lamparina sem óleo. Lamparina sem óleo não serve de nada. Pode ser a mais bonita, a mais bela artífice de barro. Pode ser uma lamparina muito linda, muito bonita, mas sem o azeite, sem o pavio, não adianta nada. O que o Senhor está dizendo é que muita gente está preocupada com o exterior, cuidando do exterior, mas o que não tiver por dentro, se não tiver óleo, se não tiver unção, se não tiver o azeite de oliva dentro, não serve de nada. Cuide antes daquilo que está dentro. Cuide daquilo que está dentro. E essa lamparina no lar é colocada no alto, no velador, para que ilumine a todos. Porque não adianta pegar esta lamparina e colocar debaixo do alqueire, de uma mesa ou de um pote, de um recipiente. Não vai servir de nada. Vocês colocam no alto, para que todos vejam e ilumine a todos. Então a segunda coisa é que a luz só brilha nas trevas, e as trevas saem. E a segunda coisa é que a luz está diante dos homens, para que eles vejam. Para que eles vejam. O seguidor de Cristo precisa fazer com que vejam o Evangelho. O seguidor de Cristo precisa fazer com que as pessoas vejam o Evangelho, as boas novas de Cristo. Não existe discipulado secreto. Eu sou discípulo de Jesus secreto. Eu sou discípulo de Jesus na igreja. Não adianta nada. Nós só vamos brilhar lá no mundo. Nós só vamos brilhar nas nossas relações no mundo. Aqui é a reunião das luzes, dos luzeiros. Mas nós vamos brilhar mesmo é lá fora. Não adianta brilhar aqui dentro. Aqui dentro não precisa brilhar. O que a gente precisa brilhar é lá fora. É lá. É na sociedade. O que importa é o que nós temos no nosso interior, se tem azeite ou não, e brilharmos lá fora. A Bíblia conta sobre uma história dos dois discípulos de Emaús, que nós cantamos a história aqui. Esses discípulos, eles foram caminhando a caminho de Emaús, depois da crucificação de Jesus, e eles foram tristes. Eles foram, com o espírito quebrantado. E eles foram conversando, dizendo assim: agora acabou, Jesus morreu, não tem mais esperança. Nossa esperança era Jesus, o Nazareno, ele morreu, não tem mais jeito agora. E encostou uma terceira pessoa ali no caminho de Emaús. E o que vocês estão conversando? Sobre Jesus. Você não viu Jesus? Ele morreu, acabou a esperança, não tem mais jeito. E quem estava com eles ali era o próprio Jesus Cristo ressurreto. E Jesus começou a dizer assim: mas vocês não se lembram da palavra
Isaías profetizou isso e começou a recitar os textos da Torá, os textos dos profetas do Antigo Testamento, dizendo a eles era necessário que Jesus morresse. E eles então chegaram até o seu destino, a sua casa. Eles entraram naquela casa simples. Jesus sentou à mesa com eles, pegou um pão e foi cear com eles. E quando partiu o pão, sabe o que aconteceu? Os olhos deles se abriram. E os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. E eles reconheceram Jesus ao partir do pão. E quando eles reconheceram Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu. A pergunta é: por que Jesus desapareceu depois de eles terem visto Jesus? É porque depois que uma pessoa vê Jesus e o reconhece, Jesus saiu da frente deles para morar dentro deles. Quando nós vemos Jesus de verdade, Jesus desaparece para morar dentro de nós. E a partir de agora quem aparece somos nós, transmitindo toda a glória de Jesus. Jesus não estava mais na frente deles, mas Jesus estava agora dentro deles. Você quer ver Jesus? Amém? Você quer ver Jesus? Nós queremos ver Jesus. Quando você ver Jesus, Ele vai morar dentro de você. Quando você vê Jesus, você será templo de Jesus. Você será a casa de Jesus. Mas como você sabe se você já viu Jesus? Como eu sei, pastor, se eu já vi Jesus, se eu já reconheci Jesus? Porque você pode gostar de Jesus, você pode ser simpatizante de Jesus, você pode até frequentar os cultos e achar isso tudo muito legal, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Sabe quando os teus olhos se abrem de verdade? Em 1 João capítulo 1 diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O maior sintoma de alguém que já viu Jesus e reconheceu Jesus é que o pecado começa a ser estranho demais. As conversas tolas que outra vez a gente até gostava, começa a ser sem graça. Aquele convite já não satisfaz mais. O pecado na vida desse crente agora, ele é um acidente. Quando ele peca, ele sente uma tristeza do espírito. E ele vai lá compungido, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu pequei. Aí você começou a ver Jesus. Quando o pecado é estranho aos teus olhos. Quando você já não sente mais satisfação em alguns lugares, em algumas coisas. A venda, ela é tirada e a gente já não troca Jesus por mais nada. A gente já não troca Jesus mais por um convite, a gente já não troca mais Jesus por um pecado qualquer. Não, a gente não troca Jesus por nada mais. Tudo na nossa vida é Jesus. Eu começo a amá-lo de todo o meu coração. Eu começo a viver para Ele. E eu começo a entender que eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu vi Jesus. Ele passou a morar dentro de mim. E agora Ele comigo aonde eu for. Jesus está comigo também. E aquela velha vida já vai nos causando asco. Aquela velha vida já vai nos causando aquilo que a gente tinha até alegria, satisfação, que alimentava a carne,
E agora já não faz mais sentido. É porque o Espírito Santo já começou a mexer, a incomodar, a santificar. Porque se isso ainda não aconteceu, sinto lhe informar, você ainda precisa ver Jesus. Se isso não aconteceu, se você já não se entristece com o pecado, se você não sente eu não digo remorso, mas arrependimento como fruto de arrependimento do Espírito, se você não sente isso, você não viu Jesus. Você ouviu falar dele, mas você não viu ele de verdade. E quando aqueles discípulos viram Jesus, sabe o que eles fizeram? Rapaz, não ardia no teu coração a palavra enquanto ele falava? Ardia sim, mas eu ainda não tinha visto. Os meus olhos não tinham sido abertos, mas depois que os meus olhos se abriram, sabe o que aconteceu? O que aconteceu com os 2 discípulos de Emaús? Você sabe o que aconteceu, sim ou não? Sim ou não? Não? Eles voltaram no caminho para Jerusalém. Eles transicionaram todo aquele caminho, eles regressaram todo aquele caminho, e eles foram para Jerusalém, e eles foram falar de Jesus para todas as pessoas. Ei, eu vi Jesus, Jesus sentou na minha mesa, Jesus, eu comi junto com Jesus, ele transformou minha vida, e toda a palavra deles era Jesus, Jesus, Jesus. Eles não tinham mais espaço para mais nada, a não ser Jesus. Jesus fez isso na minha vida. Eu vi Jesus, Ele mudou minha vida, Ele transformou minha vida. É Jesus, eu vi Ele, eu fui transformado por Ele. Ele já não pensava mais na própria vida, ele só pensava agora em ser uma testemunha de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Vós sois uma candeia. Aonde vocês forem, vocês refletem a luz que é Jesus. Vocês curam as pessoas. Jesus disse: em meu nome, aqueles que creem em mim, os sinais acompanharão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsarão demônios. Vocês farão isso. Vamos chamar o pastor? Não, faça vocês. Vamos chamar Jesus? Não, façam vocês. Porque vocês são a luz do mundo. Põe as mãos sobre as pessoas, curem elas, liberte elas, expulse o demônio delas. Vocês são a luz do mundo. Vocês são uma candeia. Não é só ver Jesus, mas é mostrar Jesus para todas as pessoas, para todos os indivíduos que cruzarem o teu caminho. Todos. Ele vive dentro de você. Se você viu Jesus, ele vive dentro de você. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Mas não adianta eu viver. Jesus disse: não adianta eu viver dentro de você e você ficar escondido debaixo da mesa. Não adianta. Não adianta você vir num domingo e se encher de fé, e se encher e louvar, e adorar o nome do Senhor, e se encher da palavra, e sair do culto dizendo: meu Deus, que culto abençoado. E na segunda-feira, com toda esta luz, aonde você for, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde você for, nas relações, você colocar um pote, você colocar um alqueire nesta luz. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. E sabe o que ele faz com a luz? Ele coloca aqui. E aí você vai na escola, você vai no trabalho, com a lâmpada acesa,
Mas você põe um pote e entra assim, ó. É assim que você entra. Desse jeito. Você entra assim. A luz está brilhando, mas está brilhando aqui dentro, não está brilhando fora. A luz, ela não é nítida para todos, porque ela está aqui, ó, tampada. Jesus disse isso. Olha aqui a palavra. Nem se acende uma lamparina, nem coloca debaixo de um cesto. Não faz isso. Que sentido faz? Acender uma lamparina e colocar um cesto? Não tem sentido. É assim que nós somos. Ora por aquela pessoa. Eu não. Fala de Jesus para aquela pessoa. Não. Aquela pessoa está doente. Ah, não. E você anda assim na rua. Ninguém está vendo a luz. Ninguém está vendo o brilho. Ninguém está vendo. Sabe por que ninguém está vendo? Porque você está com vergonha. Porque você está com medo. Porque você não tem fé. E você, a lâmpada, você põe aqui. Qual pote você coloca aqui na sua cabeça? Qual pote? Eu destaquei 3 aqui. A vergonha, o medo e a falta de fé. O diabo põe esse pote na tua cabeça. E ninguém está vendo a luz que você é carregado aqui. Ninguém está vendo. Você anda apagado. Porque o diabo põe um pote na tua cabeça. Ninguém vê. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Mas a luz do mundo está aqui, ó, debaixo. Está só para mim. É só para mim, ó. Eu estou vendo. Não. Tira o pote. Tira o pote da vergonha. A vergonha. Sabe o que é vergonha? A vergonha é porque você acha que Jesus é inferior. Por isso te dá vergonha. Ah, falar de Jesus é careta, né? Lá na escola. Falar de Jesus é tão careta. Ah, falar de Jesus lá no meu trabalho, o que vão falar de mim? Ah, falar de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse, quem tiver vergonha de mim na terra, eu me envergonharei de ti diante dos anjos. Meu Deus. Vergonha. Porque você não fala de Jesus? Medo. É medo. O medo, amados. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo de número 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, quem tem sede, darei graça de fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Está falando aqui sobre a salvação. Agora, olha o versículo 8. Quanto aos covardes, tímidos, medrosos. Tem 3 traduções. Covardes, tímidos ou medrosos. Aí vem também aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe aonde? O fogo com enxofre, que é a segunda morte. Ó quem encabeça esta lista terrível. Os tímidos, medrosos,
Não é porque você, aqui não é a tua personalidade, que é a questão da personalidade de timidez. Porque, imagina, isso aí seria injustiça. Mas é timidez de falar da palavra. Timidez de não evangelizar. Timidez, medo de não falar de Jesus. De não resplandecer a luz para as pessoas. Quem não faz isso é tímido, é covarde, é medroso. Será que é este pote que você coloca aqui do medo? O que vão dizer de mim? A Bíblia fala, meus amados, sobre também falta de fé. Mateus capítulo 14. Fala sobre Pedro. Pedro que Jesus foi até eles e os discípulos estavam no barco. E então Jesus apareceu e disseram, tu és fantasma. Eles não enxergaram Jesus. Tu és um fantasma. E alguns olhou dizendo, não, mas parece Jesus. E aí Jesus olha para lá e diz, não tenham medo. Primeira coisa que ele repreende é o medo. Não tenham medo, sou eu. E Pedro, bem extravagante, ele falou, mas se tu és mesmo Jesus, me manda ir contigo. Jesus falou, vamos embora, sai daí, vem aqui. E aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E os discípulos atrás, rapaz, olha Pedrão ali andando sobre as águas, meu Deus. E Jesus todo feliz com Pedro. E Pedro, quando começa a olhar as outras coisas, ele começa a afundar. Jesus me socorre. Jesus pega na mão de Pedro. Ô homem de pouca fé. Homem de pouca fé. A gente precisa pensar, que fé é essa que Pedro faltou para Pedro? Pedro sabia que Jesus era Deus? Sim ou não? Foi ele que disse, tu és o Cristo. Então ele tinha fé, ele sabia que Jesus era. Não era essa fé. Que fé então que faltou? A fé, ele saiu do barco, os outros não. Ele teve fé para sair. Que fé foi essa que Pedro não teve? Ou que foi pouca? Sabe qual é a fé que faltou para Pedro? A fé de que Jesus acreditava nele e ele não acreditava em si mesmo. Jesus apostou em Pedro. Ele sai deste barco, mas ele não confiou. Sabe o que ele pensou? Quem sou eu para estar aqui andando nas águas? Quem sou eu? Olha o vento, olha aqui o mar, quem sou eu? E é isso que a gente pensa muitas vezes. Quem sou eu para orar por alguém? Quem sou eu para expulsar um demônio? Quem sou eu para montar um evangelismo? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para me converter de verdade? Quem sou eu? Jesus está dizendo, um homem de pouca fé, porque eu aposto em você, eu acredito em você, eu confio em você, você é a luz do mundo. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para começar o movimento da minha escola? Quem sou eu para começar o movimento da minha universidade? Quem sou eu para começar uma célula na minha casa? Quem sou eu para evangelizar meu bairro? Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Ei, meu querido, você é filho de Deus. Você é o filho do Senhor. Você é o luz do mundo. Você tem um Deus tremendo dentro de você. Eu consigo na força do seu poder. Moisés disse assim, Senhor, Deus falou para Moisés, você vai libertar o povo do Egito. Quem sou eu? Quem sou eu? Deus falou para ele assim, o eu sou vai com você. O eu sou, não vai ser você, vai ser eu através de você. Ei, meu amado, Deus aposta em você. Vai levantar aqui desses jovens pastores, aleluia, vai levantar homens e mulheres de Deus dessa juventude. Vai ser missionários, levitas, homens do Senhor que fazem a diferença, mulheres. Eu creio, Deus aposta em vocês, juventude. Deus confia em vocês.
Acredite. Acredite naquilo que Deus acredita em vocês. Porque quem é príncipe, aonde ele estiver, ele vai ser o quê? O que ele vai ser, irmãos? Ele vai ser príncipe. Aonde ele estiver, ele vai ser príncipe. Se ele estiver na favela, comendo dentro de um barraco com uma família, ele vai ser príncipe. Aonde ele estiver, ele é príncipe. Porque ele é príncipe de um reino. O filho do leão é o quê? O que é o filho do leão? É um leão. O filho de um urso é o quê, irmãos? É um urso. O filho de Deus é também um Deus na terra que resplandece a glória e a luz daquele. Porque a Bíblia diz em Salmos: vós sois deuses deste mundo. Nós representamos um reino. Nós somos príncipes de um reino. Qual é a nossa identidade? Mas a gente vai tudo encurvado, coitadinho de mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ei, claro que ele cresça ou diminua, isso, mas ele pode te usar. Ele pode te fortalecer, ele pode, através de você, ele pode fazer uma grande obra. Na verdade, ele espera que você faça uma grande obra. Porque ele diz: quem crê em mim farão obras maiores do que eu faço. O desejo de Deus é que você vá além. Como um pai quer que o filho vá além. Vá além. Vá além. Ele acredita em você. Terceiro lugar. Ser luz é o compromisso de alertar, de indicar o pecado com amor e tratar a luz do Evangelho. A luz, ela ilumina, irmãos. E a luz mostra os defeitos. Quanto mais próximo da luz eu estiver, mais imperfeito eu fico. Tem gente que fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, para mim está tudo certo. Eu vou à igreja, dou meu dízimo, está tudo bem. É aquele jovem rico que a Bíblia fala: tu observaste os mandamentos, não matarás, não roubarás. Eu já faço isso. Isso aí eu já faço. Então ele tá pensando nos pecados grandes, aparentes, rochosos. Mas quanto mais próximo da luz eu estou, Senhor, me perdoa porque eu pensei errado. Senhor, me perdoa porque eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. Ou Senhor, me perdoa porque eu falei um negócio. Ou Jesus, me perdoa porque eu estava naquele lugar, não poderia estar. Quanto mais próximo da luz, mais os pecados são evidenciados, mais os pequenos pecados são evidenciados. A luz indica isso. E nós, como luz, denunciamos o pecado. Não o pecador, mas o pecado. Isso é pecado. Eu estava voltando da escola com um jovem e eu disse: eu juro isso. Ele falou: não jura não. Por que não jura? Porque é pecado. Eu falei: mas por que é pecado? Ele nem soube me responder. Eu falei: não sei, só sei que é pecado. Ele era uma luz perto de mim, denunciando o pecado. O pecado denuncia, a luz denuncia o pecado. Quarto lugar, a luz, ela é feita para brilhar. Boas obras. Versículo 16. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros. A luz não deve ser brilhada apenas aqui dentro. A luz é para ser brilhada diante dos outros. Para quê? Para que vejam as boas obras para que vocês fazem e glorificam o Pai que está nos céus. Então, as boas obras, quais boas obras são essas? O que Jesus disse para aquele homem cego? Ele estava cego e os discípulos perguntaram:
Por que ele nasceu cego? Jesus falou assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Amém? Sim? Para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus pega um troco, que está com o tesoureiro, dá uma oferta aí, toma aqui para você comprar uma marmita. É isso que Jesus fez? Não. Vamos juntar uma vaquinha aqui e vamos comprar um cão-guia, vai facilitar a vida deste cego. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele pegou, ele disse, levanta, cego. Ele cuspiu nos olhos do cego. E ele disse, abra esta visão, eu repreendo essa enfermidade. Vá se lavar no tanque. Ele voltou vendo. Jesus curou a vida dele. É isso que Jesus quer que a igreja faça. Nós entregarmos cestas, beleza, faz parte, é interessante. Mas o que Deus quer da igreja é que nós venhamos a curar pessoas. Que nós venhamos a libertar pessoas. Que nós venhamos, porque essas são as boas obras que Ele espera de nós. Essas são as boas obras. Porque quando nós damos dinheiro para as pessoas, a glória é para nós. Mas quando alguém é curado, a glória é de Deus. Só Ele pode fazer isso. Quando nós damos cesta, gosta como aquele irmão, é uma bênção como aquela igreja. Mas quando nós curamos e libertamos uma pessoa, a glória não vem para nós, a glória vem para Deus, porque Ele que pode fazer milagres através de nós. Através de nós. Então, as obras são impactantes e o mundo terá inveja de nós e glorificará o nome de Deus. Glorificará, porque de nós mesmos nós não temos boas obras, irmãos. De nós mesmos. De nós mesmos não, mas as obras são de Deus. Que possamos ser luzeiros deste mundo, para glorificar o nome do Pai. Não de nós mesmos, mas do Pai. Eu convido o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Uma vez eu vi uma história enquanto eles vêm. Olha, escuta essa história. Eu vi uma história de que um jovem, ele estava no supermercado. E ele estava na fila daquele supermercado. E ele viu a mulher que estava ali, fez a sua compra, foi passar no caixa. E uma senhora estava no caixa, ali na frente, passando a sua compra. E ele observou que a mulher tinha problema de audição. Ela estava lendo os lábios da atendente, E ele percebeu isso e ele diz, que oportunidade de eu brilhar. Eu sou luz do mundo. E ele disse, minha senhora, eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela falou, pode, claro. E ele fez uma oração simples, ele colocou as mãos no ouvido dela, por trás, e disse, Jesus, o Senhor levou sobre si as enfermidades. Essa mulher tem problemas auditivos. Senhor, abre a sua audição agora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E ele disse, meu nome é João. E ela falou, seu nome é João. Ele deu 2 passos para trás, disse, a minha cor favorita é azul. Ela disse, sua cor favorita é azul. Toca aí, meu irmão, por favor. Ele deu 3 passos para trás e diz assim, a minha comida favorita é lasanha. E ela começou a chorar, porque ela estava ouvindo. A sua comida é lasanha. Ela começou a chorar e a atendente começou a chorar. E ele vendo a emoção na atendente, ele disse, eu posso falar no microfone? Ela falou, pode, chorando. Ele pegou o microfone e disse, atenção clientes do supermercado, acabou de acontecer um milagre no caixa 10. Uma mulher foi curada por Jesus. Quem tem alguma enfermidade, por favor, dirija-se ao caixa 10. Jesus está curando aqui neste lugar.
E as pessoas começaram a ir no supermercado. Ah, o supermercado não é lugar de eu brilhar. Em qualquer lugar, você é a luz do mundo. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Ponham as mãos sobre as pessoas e orem pelas pessoas. Jesus vai curar as pessoas através da sua vida. Liberte elas. Liberte elas. Pastor Jeremias, eu vi um testemunho, ele pregando, ele contou sobre um membro de sua igreja, mecânico. Esse mecânico, ele definiu, ele não vou ficar domingo em casa assistindo televisão, não vou. Eu vou brilhar em algum lugar. Eu não vou ficar domingo em casa, eu vou tirar o meu domingo para brilhar a luz que eu tenho em algum lugar. E ele ia nos hospitais, ele pegou o seu violão e ele disse para aquela mulher, para a mulher que estava a recepcionista: onde que tem algum paciente que não recebeu visita, não recebe visita há muito tempo? A avó tem uma ala ali e tal. Aí ele foi. E ele foi. Ele tocou violão, cantava. Todos os domingos ele faz isso. Um mecânico. E um domingo a senhora disse: olha, tem uma ala de crianças. Faz tempo que elas não recebem visita. Posso ir lá? Pode. Ele foi. E ele começou a tocar, tocou umas canções, umas músicas. E havia um menininho que ele era todo atrofiado. As mãos, os pés assim, estavam aqui no peito, tudo atrofiado, tudo. E o pai dele diz assim: irmão, pode fazer uma oração pelo meu filho? Ele falou: claro. Como que é seu nome? Meu nome é Eliel. Ele falou: Eliel, só pode ser crente. Com o nome desse só pode ser crente. Você é crente? Ele falou: então, estou afastado da igreja. Ele falou: só oro pelo teu filho você voltar hoje. Já aproveitou ali, né? Só oro pelo teu filho você voltar hoje. Ele falou, aí fez a oração de confissão. Aí o irmão disse: você tem óleo aí? Ele falou: óleo? Eu não tenho óleo. Ele falou: eu também não tenho óleo. Tem óleo ungido? Não tem. Aí eu me lembrei de uma história. Jesus Cristo também não tinha óleo. E ele pegou, ele ungiu com guspe. Ele ungiu o cego com guspe. O senhor me autoriza eu cuspir no teu filho? Ele falou: tá bom, faz. Foi e ungiu o menino. Orou pelo menino. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Amém. Todo mundo se abraçou ali e tal. Deus abençoe. Foi embora. Segunda-feira, estava lá na mecânica. Tocou o celular, direção do hospital. Ligou para ele: o senhor que veio aqui orar domingo? Ele falou: foi. Falou: deu problema, o guspe lá deu problema. Faz um favor, venha no hospital, a gente quer conversar com o senhor, para ver o que aconteceu. Porque de manhã o menino estava brincando. Ele estava brincando, comendo. Há 8 meses os médicos não sabiam o que ele tinha. O senhor pode explicar? Eu só fui luz aonde eu me propus a ir. O Senhor vai fazer, se vocês se disponibilizarem. Se vocês não se disponibilizarem, a cabeça dele continuará pensando: eu quero fazer, eu quero salvar, eu quero libertar, eu quero curar. Mas o meu corpo está preocupado em ganhar. O meu corpo está preocupado em muitas coisas. Vão aonde vocês forem, nas vielas, nas ruas, nas praças, nas escolas, nas faculdades, iniciem células, iniciem grupos de oração, iniciem, façam a obra de Deus. Deus vai usar vocês. Vocês são a luz do mundo. Se coloquem de pé no nome de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo. Em nome do Senhor Jesus.